E se Deus chamasse você para ser missionário na África por 23 dias, você iria? Acredito que todos nós aceitaríamos o chamado. Mas se esse mesmo Deus chamasse você para o mesmo continente, só que para ficar ali 23 anos, você iria? O pastor Gilberto e a Glaucia aceitaram. Essa é mais uma história de vidas em missão. Nós fomos para o campo missionário em 1987. Meu nome é Glaucia Araújo, eu sou esposa do pastor Gilberto Carlos Araújo. Fomos para a África no dia 20 de julho de 1987. O nosso sentimento da partida foi uma mistura de alegria e de uma grande tristeza também. O meu sentimento na partida foi de alegria e de medo ao mesmo tempo. A primeira impressão de Cabo Verde foi que nos deixaram no meio do nada e tínhamos dificuldade de até vermos o aeroporto. Mas pela graça de Deus foi assim que Ele nos abençoou e começamos. A impressão é de que a gente estava aterrissando num planeta ainda não habitado. Em Cabo Verde, na África, o primeiro ano mais difícil foi a adaptação, tanto à cultura diferente, quanto à constante doença da família. O mais difícil é o choque cultural, que a gente enfrenta a cada mudança. A maior alegria, ou as maiores alegrias, uma delas foi a conversão da minha sogra no campo missionário e ver milhares de pessoas que se deram a Cristo, que encontraram o Senhor Jesus e que puderam ter as vidas transformadas. Quanto ao número de adventistas na África, colocando as 3 divisões hoje da Igreja Adventista na África, nós temos aproximadamente hoje entre 5 milhões e meio e 6 milhões de adventistas ali. Estamos no campo missionário há 23 anos. No campo missionário nós já estamos há 23 anos. Um continente arrasado pela AIDS, genocídios, guerras civis e a maior causa de morte é a fome. Cada ano são 2 milhões de pessoas que morrem só de malária, ainda hoje, ali no continente africano. Você tem ali praticamente 90% das famílias, das pessoas que vivem com menos de $1, ou seja, mais ou menos R$2 por dia. Ou seja, poucos fazem mais do que 2 refeições. Há muitos que fazem uma ou não fazem nenhuma. E se pensarmos, por exemplo, que ali você tem praticamente os 5 dos países mais pobres do planeta. E ajunta a isso o índice de AIDS, que é também o maior. Os 5 ou 6 países com maior porcentagem de AIDS no mundo e com o maior número de AIDS também de pessoas, é ali a África do Sul, mais de 6 milhões de pessoas contaminadas. Você tem países ali onde que praticamente 40% das pessoas estão contaminadas. Então você tem crianças e velhos. Entre os dois, morreu todo mundo. Como ser feliz por 23 anos num lugar como esse? E como falar de esperança para pessoas que passam por tudo isso? Uma das coisas que mais assim nos surpreende na África e com os africanos é a capacidade que eles têm de se adaptarem e viverem, apesar de todos esses desafios, de uma maneira alegre, felizes, sorridente. A gente não entende de onde tanto sorriso, de onde que vem tanta alegria, apesar dos grandes desafios, da grande pobreza que eles têm. Minha mãe se separou pouco tempo antes de recebermos o chamado para o campo missionário. E ela expressou o desejo de vir conosco ao campo missionário. Foi uma grande surpresa. Ela não era adventista, ela conhecia os desafios que teria pela frente, mas mesmo assim aceitou vir com a gente. Gilberto começou a dar estudos bíblicos para ela. Nos próximos 6 meses ela estava sendo batizada. Uma vida em missão traz muitas alegrias, mas também sofrimentos impensáveis. Apesar de termos tido a alegria de batizarmos a minha mãe no campo missionário, nós também tivemos a tristeza de enterrá-la, de sepultá-la em Burkina Faso, em 24 de março de 1993. E é quando estávamos preparando tudo, a nossa grande surpresa. A igreja adventista ali naquele país não era considerada uma igreja cristã, era uma seita. E por isso não nos autorizaram a enterrá-la no cemitério cristão. Só onde sobrou os muçulmanos. Era um feriado muçulmano naquele dia. E eles com alegria nos facultaram o direito de enterrá-la no cemitério muçulmano. Nós nunca vamos esquecer do que os muçulmanos fizeram pela gente.
quando saímos de lá, a igreja já era reconhecida como uma igreja cristã e todos aqueles que da comunidade adventista então morriam já eram autorizados agora a também serem enterrados no cemitério cristão. Se olharmos para trás, depois de 23 anos, valeu a pena. 23 anos na África, 23 anos abençoados. São muitas bênçãos para uma família só. África, mãe de todos os continentes, destruída pela ganância, intolerância e doenças, recebe de Deus um presente. A mensagem da palavra de Deus floresce, cresce com vigor e cria raízes cada vez mais fortes. Deus tem usado pessoas como o pastor Gilberto e sua família para viver a bênção de terem vidas em missão. Depois de 23 anos, eu tenho 2 grandes sonhos. É um dia tê-los comigo nos céus e lá poder amá-los como eles me amaram. Eles nos amaram muito mais do que nós pudemos amá-los. Poder retribuir esse amor. Esses são meus 2 grandes sonhos.